Jornal da Mensagem, seu bairro, sua cidade em destaque. Obrigado pelas informações, 8 horas mais 24 minutos. Já estamos recebendo aqui em nossos estúdios o presidente da Câmara de Jacareí, o vereador Edinho Guedes, que participa conosco. E os telefones já estão liberados para você também fazer perguntas ao vereador Edinho Guedes. Vereador, obrigado pela presença, bom dia, hein? Bom dia, Donizete, bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. Sempre bom estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre os trabalhos pela nossa cidade de Jacareí. De aproveitar, vereador Edinho Guedes, já estamos num período eleitoral, mas a Câmara aqui de Jacareí instituiu a lei da ficha limpa para servidores públicos da Câmara Municipal. Em que consiste esse projeto aí? Então, Doni, todos sabem, né, a lei da ficha limpa foi uma lei de iniciativa popular, né, que a população do Brasil propôs essa lei e o Congresso Nacional adotou-a para barrar políticos que já tenham alguma condenação por mau uso do dinheiro público, por crimes hediondos, crimes graves, tráfico de drogas, enfim, para pessoas que não tenham capacitação moral de ocupar um cargo eleito pelo voto popular. Ok. Só que com o passar do tempo, eu refletindo, seria uma grande contradição nós temos essa lei que barra os políticos de acessar o serviço público, mas ela mantém a porta aberta para o servidor público, ou seja, então uma pessoa que tem esse tipo de condenação, ela não pode se candidatar mais, mas ela pode ser nomeada num cargo de confiança para ser assessor, por exemplo, de um vereador. Ela poderia, de repente, prestar um concurso, como nós tivemos agora na Câmara, ser aprovada se ela tiver a capacitação, e muitas vezes existem muitos criminosos inteligentes, e virar a maioria são. Sim, e virar um servidor público e tá trabalhando lá com o dinheiro público. Então eu pensei e refleti e vi que isso era uma grande contradição, e agora nós fizemos uma lei, né, uma norma municipal inspirada na própria lei federal que barrou os políticos, agora também barrando os servidores que sejam ficha suja. Então, nós, agentes políticos, todos que tiverem algum tipo de condenação, já não podem acessar o serviço público. Isso é muito bom. E agora, em Jacareí, na Câmara Municipal, porque eu, enquanto vereador, só posso projeto de lei que reflita para os servidores da Câmara Municipal, protegemos também agora a Câmara Municipal e servidores que tenham algum antecedente criminal, não vai poder nem ser nomeado num gabinete de vereador, num cargo de confiança, e muito menos prestar um concurso e ser empossado como servidor público. Já está valendo aqui na Jacareí? Já está valendo. E dessa forma nós blindamos aí a Câmara Municipal desse tipo de pessoa, buscando aí que a gente possa trabalhar só com pessoas idôneas que respeitem o dinheiro público. Então vocês aumentaram a exigência de documentos que pedem para os comissionados da Câmara, é isso? Não só como os comissionados, mas também os cargos efetivos, né? Os cargos concursados. Vale para qualquer tipo de servidor do Poder Legislativo de Jacareí. Então essa lei, ela blinda a Câmara Municipal de qualquer tipo de servidor que tenha um antecedente criminal, que desabone a atitude dele enquanto servidor, de ser servidor na Câmara de Jacareí. Por exemplo, vereador, mesmo que a pessoa não tenha sido condenada pela justiça, mas tem um processo, ela não foi condenada, mas tem um processo, como é que vocês agem nessa situação? Depende, a lei estabelece o seguinte: se um processo, nós sabemos, no Brasil, ele pode chegar até a terceira instância. Mas se ela já tivesse sido condenada em primeira e segunda instância, daí ela já não pode mais. Mesmo que ela possa recorrer à terceira, se ela já tiver a condenação da primeira e da segunda instância, que é o que a lei fala de um órgão colegiado, quando mais de um juiz julga, e sempre da segunda instância para cima é mais de um juiz que julga o mesmo processo, esse caso já é uma grande evidência de que, essa pessoa realmente não é idônea para estar trabalhando aqui. Então, nós seguimos os mesmos moldes que hoje a lei da ficha limpa já aplica no âmbito federal, e agora ela também aplica no âmbito municipal, blindando e preservando o dinheiro público de Jacareí. Pois não, Vanessa Oliveira, pergunto para o presidente da Câmara, o vereador Edinho Guedes. Sim, Doni, sobre este assunto ainda, nós recebemos a participação do senhor Francisco do CDH Campo Grande. Ele quer saber, vereador, se no caso um funcionário é concursado
já trabalha há anos na Câmara e tem... Sua cidade em destaque. De volta com o Jornal da Mensagem, 8 horas mais 38 minutos. Hoje o nosso convidado é o vereador Edinho Guedes, presidente da Câmara aqui da cidade de Jacareí, participando conosco. E tem perguntas para o vereador, Vanessa Oliveira? Tem sim, Doni. Nós recebemos a participação da ouvinte Raquel, do Jardim do Portal, até uma excelente pergunta e deve ser a dúvida de muitos munícipes. A Raquel quer saber, vereador, se os munícipes têm livre acesso à Câmara Municipal para visitar e conhecer os gabinetes e também se podem participar das sessões de Câmara. Essa é a dúvida da nossa ouvinte. E ela ainda relata que a família dela acompanha a TV Câmara, gosta muito dos programas e tem aprendido bastante, e deixa um forte abraço ao jovem vereador, segundo a ouvinte. Aliás, até aproveitar o fato, né, da introdução da TV Câmara, talvez tenha criado esse estereótipo de que as pessoas não precisam mais ir na Câmara, hein, vereador? É um desafio do mundo moderno, né? Antes, até no prédio da Câmara, se for ver lá hoje, até hoje tem as caixinhas de som quando a Câmara é transmitida a rádio, né? E com a evolução da tecnologia e a vinda da TV, aconteceu de fato isso, Doni. Muitas pessoas preferem assistir no conforto das suas casas, até porque é muito mais gostoso mesmo. E a TV Câmara ela reprisa 26 vezes por semana a sessão de Câmara. Então, quem às vezes assistiu um pedaço pode assistir o outro num outro horário. Ela realmente facilita que as pessoas consigam assistir ela de forma completa, até porque não é algo que seja tão fácil assistir diretamente, igual um jogo de futebol que a gente assiste do começo ao fim. Mas deixar um abraço para Raquel, agradecer. Às vezes é uma partida de 7-1, né? Às vezes é mesmo. E dizer que sim, a Câmara, e nós implementamos inclusive no início da nossa gestão ano passado, o programa Câmara de Portas Abertas, que é um programa que estimula a participação das pessoas, não só nos trabalhos dos vereadores, na sessão de Câmara, mas também visitando o prédio da Câmara, e eu mesmo, enquanto presidente, tenho feito esse papel de sincerone, de receber as pessoas. A gente tem recebido a visita de muitas escolas. A gente montou uma palestra sobre a função dos três poderes, a qual eu mesmo palestro, falando um pouco sobre a função do legislativo. Então, a gente tem estimulado muito a participação da população no poder legislativo, através não só da visita no prédio, mas também da TV Câmara. E até emendando aí, já dá um furo em primeira mão para a Rádio Mensagem, que merece prestígio. Nós fechamos agora um convênio com a TV universitária da Univap, e o laboratório deles já estão desenvolvendo ferramentas de interatividade através da TV, porque para quem não sabe, tem a TV digital, olhar aí no controle, a gente tem umas teclas coloridas que muita gente não sabe para que serve. Essas teclas servem para poder possibilitar a pessoa que está assistindo interagir com o programa em tempo real. E nós estamos desenvolvendo essas ferramentas, então em médio prazo teremos aí possibilidade de interatividade. Por exemplo, a população assistindo uma sessão de Câmara vai apertar um botão, vai conseguir ler o projeto de lei na tela da sua própria televisão. Nós queremos chegar até o ponto da população poder opinar sobre o projeto de lei discutido em tempo real e a gente receber essa resposta. Então, estamos ampliando, com base na tecnologia, as ferramentas para que a população participe cada vez mais dos trabalhos do Poder Legislativo. Agora, duas observações, vereador. Por exemplo, a questão, existe alguma determinação da presidência, da mesa diretora, da edição, quando tem uma manifestação na Câmara, que às vezes a gente acompanha aqui, e quando tem uma manifestação na Câmara, a gente percebe que as pessoas não são focalizadas. Existe uma certa, eu diria, um bloqueio dessas pessoas que não são focalizadas. E outra questão que você colocou em relação a essa interatividade, ou seja, não é melhor fomentar antes do projeto ir para a discussão, que as pessoas participem e discutam mais ao ir para o projeto, que depois que for para votação, aí não tem mais jeito, né? Sim, então respondendo as duas colocações, Doni. Primeiramente, não existe nenhuma orientação por parte da mesa ou da presidência de que se boicote qualquer tipo de manifestação. Pelo contrário, até deixar claro e provando que não existe, no começo em julho do ano passado, quando nós tivemos as manifestações com relação às passagens de ônibus e tal, a Câmara de Jacareí foi um dos poucos órgãos
a TV Câmara, uns poucos órgãos de imprensa que chamou os líderes dessa manifestação, e nós gravamos um programa inteiro de mais de 1 hora com eles, e eles fazendo todas as críticas ao poder público. Então, não existe isso. O que existe é uma praxe, uma conduta de cobertura, porque nós temos câmeras fixas, né, automáticas no plenário, onde o foco é a sessão de Câmara. O foco é o debate do projeto de lei que está sendo feito no plenário. Então, a prática que se tem quando existe qualquer presença, seja de manifestação, ou seja de uma autoridade, ou seja de uma comunidade, é registrar a presença, filmar, mostrar a imagem para registrar a presença. Então, as pessoas às vezes confundem a sessão de Câmara, ela é a transmissão de uma reunião de trabalho. Ela não é a transmissão de um evento. Então, isso é uma determinação que a própria rede de TVs câmaras do Brasil, que é regulamentada pelo Ministério da Comunicação, orienta. Então, a transmissão da sessão de Câmara, por exemplo, como é o caso, nós vimos aí a transmissão dos julgamentos lá no Supremo Tribunal Federal. O foco é a fala dos juízes, dos ministros, com relação ao processo que está sendo julgado. Se tem alguém se manifestando e tal, eles podem até registrar, mas não se pode ficar filmando aquilo, senão se desvirtua o motivo da transmissão. Mas se registra em respeito, e isso é feito de forma muito clara e democrática. Com relação ao fomento, Dona, eu concordo com você. Tanto concordo que nós estamos implementando agora. Semana passada tivemos uma reunião fechando isso com um grupo de criadores lá da informática. Uma ferramenta, a gente não definiu o nome, mas vai chamar algo sobre Vote Cidadão ou Vota Cidadão. É uma ferramenta no site da Câmara, onde todos os projetos protocolados, independente se vai ser votado ou não, então a partir do momento que o vereador protocolou o projeto, qualquer um da população vai poder entrar, vai ter lá a pergunta: se você fosse vereador, você seria favorável ou contrário a esse projeto? Então o cidadão vai poder votar como se fosse vereador no projeto, e vai poder inclusive comentar se ele não gostar do projeto e tal. É óbvio que de forma respeitosa, sem palavras de baixo calão ou ofensas pessoais, registrar sua crítica ou sua contribuição, e ao final, né, quando esse projeto for ser votado, o próprio site da Câmara vai gerar um relatório que vai ser enviado para os 13 vereadores, para que os vereadores, na hora de emitir o seu voto, tenha também a opinião da população. Isso é inédito, nenhuma Câmara do Vale do Paraíba, e ouso dizer até do estado de São Paulo, tem essa ferramenta de participação direta da população, e a nossa meta é que para agora, já na primeira sessão de agosto, voltando do recesso, a população já passe a ter essa ferramenta. Votar nos projetos de lei para que possa influenciar a formação do convencimento do seu vereador e emitir a sua opinião de forma clara. Isso não existe, é inédito, e a Câmara Municipal de Jacareí está abrindo essa ferramenta de democracia direta, ampliando a participação da população nas votações da Câmara. Vanessa, mais uma pergunta para o presidente da Câmara. Sim, Dona, só registrar aqui a participação do seu Francisco, do CDHU novamente. Ele quer saber quanto à acessibilidade na Câmara para visitas, vereador, se a Câmara está preparada para receber pessoas com deficiência. E também a participação do Célio, do São João. Ele quer saber se o vereador tem informações sobre o segundo posto do Corpo de Bombeiros na região oeste da cidade, que ninguém mais tem comentado na opinião dele. Bom, então, para o Francisco, nós fizemos um trabalho muito grande de correção, em que pese o prédio da Câmara, o anexo, inclusive, ser novo. Foi uma surpresa para mim quando eu assumi a presidência, que eu fui receber alguns amigos cadeirantes que não conseguiam entrar na sala da presidência porque a porta não passava um cadeirante, a porta do auditório também não passava. Então nós trocamos todas as portas, instalamos corrimão no plenário, no acesso até a própria mesa diretora, e estamos ampliando toda a ferramenta de acessibilidade. Já até em primeira mão também divulgo aqui, aproveitando o ensejo da pergunta do Francisco, nós iniciamos já o projeto de contratação e vamos abrir a licitação da reforma de toda a calçada em torno da Câmara. Vai ser a calçada modelo de Jacareí, com rampa
pré-moldada de acessibilidade, piso tátil para deficiente visual. Então, nós colocamos sim a acessibilidade em primeiro lugar com relação ao prédio da Câmara. Estamos fazendo todas as adequações para que qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer pessoa com deficiência possa acessar a Câmara de forma satisfatória. Agora do Célio, né? Com relação ao que o Célio falou, só corrigir ele e dizer que, na verdade, eu tenho dito isso e na última sessão de Câmara toquei nesse assunto e mostrei a foto da minha reunião, inclusive com o Corpo de Bombeiro. De fato, hoje já existe um terreno doado pela Prefeitura, do lado do SESI, para a instalação da nova base do Corpo de Bombeiro. O que falta então, vereador? Então, falta R$1 milhão. A construção dessa base custa R$1 milhão. Infelizmente, o governador Geraldo Alckmin se omite a assumir a responsabilidade do Estado de custear não só a Polícia Militar, como o Corpo de Bombeiro, que pertence à Polícia Militar. O município já fez sua parte doando, né, o terreno, e o governador simplesmente se omite e diz que não é com ele. E mais, hoje nós temos 46 soldados, se eu não me engano, e o governo do estado de São Paulo acabou de baixar uma normativa que a base pode ter no máximo 30 soldados. Então, hoje nós temos 46 e estamos correndo o risco de perder 16 por conta dessa medida de contenção de custo que está querendo diminuir o número de soldados na nossa base. Deixando claro que hoje nosso tempo de resgate em Jacareí, por ter apenas uma base, ele é um dos mais demorados do estado de São Paulo, ou seja, pessoas morrem por falta da segunda base. Como não adianta só ficar apontando o problema, né, e não buscar uma solução, mas eu gosto de registrar aqui, o custeio do bombeiro é uma obrigação do governo do estado, isso está escrito na Constituição Federal, e o governador do estado, Geraldo Alckmin, se omite a cumprir esse dever dele. Com isso, cabe a nós tentarmos alternativas. A alternativa que eu tenho buscado e tenho avançado é que, tendo uma base do Corpo de Bombeiro do outro lado da cidade, as empresas ao redor vão ter um barateamento do seu seguro patrimonial. Porque a seguradora, sabendo que tem uma base do Corpo de Bombeiro, sabe que se tiver um incêndio vai ser apagado mais rápido e tal. Então, com isso, as empresas vão ter a longo prazo um barateamento no pagamento do seguro patrimonial delas. Com essa informação que eu fui pesquisar, fizemos uma reunião junto ao Ciesp, junto com o presidente lá, o Ricardo Sper, e recebemos, eu fui até o Corpo de Bombeiro, peguei a planta e o projeto da base que caberia lá. Estamos fazendo a quantificação, como eu disse, está em torno de por volta de R$1 milhão. E agora tentaremos uma tratativa junto com as empresas para ver se elas podem nos ajudar, e também um trabalho junto ao executivo, se ele pode custear alguma parte, né, para ajudar que tenhamos aí essa ferramenta. E enviamos também um requerimento ao governador do estado de São Paulo, para ver se ele também pode ajudar nessa vaquinha aí, porque essa falta, né, essa omissão tem custado vidas da nossa cidade, porque a demora no resgate pode custar realmente uma vida. Legal. Vereador Edinho Guedes, presidente da Câmara, quero agradecer a tua presença conosco aqui no Jornal da Mensagem. Muito bom dia, esperamos vê-lo outras vezes aqui no Jornal da Mensagem. Eu que agradeço, Doni, estamos aqui à disposição, é sempre um prazer estar aqui, parabenizar o pessoal da Rádio Mensagem e os ouvintes pelas perguntas